Bem, galera, vamos tentar dirimir um pouquinho do assunto que vai cair na AV1, né, relacionado à questão da primeiro ano, modelos atômicos, né, e segundo ano nós vamos trabalhar com termoquímica, né, e aí também com os conteúdos, né, juntamente de recuperação, né, de atividade de recuperação, que foram reações químicas, né, as leis ponderais. E no segundo ano foi soluções, né? Solubilidade, certo? Sendo que desses assuntos eu optei para vocês fazerem somente a revisão, não vai cair na prova. O que vai cair na prova? Professor, o que vai cair na prova do primeiro ano? A prova do primeiro ano, ela vai estar composta somente por modelos atômicos, certo? Só que aí abrange uma série de assuntos aí, certo? Nós vamos fazer o resumo sobre a questão quais foram os modelos utilizados, as descobertas que passaram por esse século aí, certo? 17, 18, certo? Que culminaram aí nas melhorias, no refinamento do estudo da propriedade da matéria. E aí depois, né, os modelos mais atuais, né, e a consolidação da mecânica quântica, né, que é uma física à parte que estuda os movimentos dos átomos, certo? Então aí nós vamos ver, por exemplo, a questão dos primeiro modelo atômico, né, o modelo grego de Demócrito, né, e o discípulo dele, Leucipo, né, que trabalharam aceito de tentar, de alguma forma, descrever melhor a questão da matéria, né, e aí eles achavam que a matéria era composta por um diminuto pedaço, que naquele momento aquele pedaço seria tão pequeno que não poderia ser quebrado, né, por isso o nome átomo, né, não em grego, né, todo o termo né, acéfalo, né, não tem cérebro, né, acelomado, não tem celoma, certo? Então, muitas áreas nós utilizamos a térmica, não, uma propriedade que não gera calor, não transmite calor. Então, esse A em grego significa não. E tom, que é divisão, certo? Então, os gregos deram o nome de átomo, né? Significa que seria a menor parte da matéria. Como eles chegaram a essa menor parte? Eles dividiram? Não. Porque antes de Cristo não tinha nenhum aparato tecnológico, a ciência nem existia. Existia mais ou menos só a alquimia, né? Aquelas propriedades mágicas, místicas, que as pessoas manipulavam a matéria. Existem alguns conceitos relacionados à matéria, mas embora não estavam sendo consolidados ainda, certo? Então, o primeiro modelo foi justamente pelo modelo dos gregos, né? Que cunharam esse termo átomo, né? Não tinha forma, não era redondo, não era quadrado, nem triangular. Eles só diziam que átomo seria a menor parte da matéria, que essa matéria não seria divisível de jeito nenhum. Você pegaria um pedaço de areia, né? E digamos que você tivesse uma faca e pudesse ir cortando esse pedaço, esse grãozinho de areia. Chegaria um momento que você cortaria tão pequenininho, né, que não poderia ser dividido, né? O fio dessa faca imaginária não dividiria, né? Mas eles achavam que todos esses pequeninos pedaços compunham toda a matéria, a árvore, o ar, né, que também não era descoberto na época, né? Achavam que eram somente fenômenos da natureza, não eram matéria propriamente dita, né? E aí eles, né, deram esse conceito de microcosmo, né, a parte muito pequena da matéria, e macrocosmo, né, que é a parte muito grande da matéria. Então não tinha nenhum embasamento, era só um pensamento filosófico da época, certo? E aí veio depois, né, a ciência propriamente dita, né, foi evoluindo pelos séculos, aí chegou na culminância da ciência, né, o pensamento lógico, científico, dedutivo, né, baseado aí na razão, né, e na lógica, né, tudo tem que ter uma explicação com lógica, né, não é porque alguém chorou lá nas nuvens, né, ou alguém bateu um martelo que choveu, que seria uma explicação que fosse plausível, né? Então tinha que ter uma explicação que as pessoas pudessem entender de uma maneira mais lógica, né? Tivesse um sentido para aquilo. Então aí veio as consolidações das leis de Lavoisier e de Proust, né? O Lavoisier, ele trabalhou que a matéria era indestrutível, ela simplesmente sempre se transformava, né? E também a matéria, como ela não era destrutível, ela não poderia ser criada, né? E nem destruída. Então, você não podia botar 20 gramas de uma coisa com 20 gramas de outra e dar 60 de outra substância num ambiente fechado, né? Aí utilizou esse termo fechado. E também ele fez o refinamento das balanças, né? Porque tinham que ser balanças de alta precisão, né? E aí surgiram balanças cada vez mais precisas. Hoje nós temos balanças aí de 1 micrograma, né? Então, até menos. Então, aí o Dalton se baseou nas teorias, né, científicas do Lavoisier e do Proust, que a matéria se misturava de maneiras desproporcionais. Então, aí ele cunhou um termo, né, no modelo atômico, esferas maciças
indivisíveis, que as pessoas chamaram depois de bola de bilhar. Passou-se um pouco mais de anos depois, né? Muitos anos depois, mais de um século, e aí veio a descoberta dos elétrons. Já se tinha descoberto desde o tempo dos gregos, né? E aí, mas já tinha se consolidado uma boa parte do estudo da eletricidade em si, né? Mas a eletricidade agora estava sendo utilizada a partir deste momento, né? Depois da Revolução Industrial, com o surgimento de máquinas a vapor, depois surgiram máquinas térmicas, né? Não circuitos elétricos, processos elétricos, lâmpada, Thomas Edison, né? Depois as companhias energéticas, né? E aí o Thomson, né, descobriu o elétron, né? Que eram partículas, né, que compunham a eletricidade. E aí, através do seu experimento catódico, aí ele pôde dizer que o elétron tinha carga negativa porque ele se aproximava, se atraía pela carga positiva, certo? E aí o modelo dele foi o quê? Imenso massa positiva, né? Não tem forma, nem circular, nem quadrado, nem redonda, né? Imensa massa positiva, incrustado dentro dele elétrons de carga negativa. Massa positiva incrustada por elétrons negativos. E aí, né? Tinha um certo embasamento, tinha, porque ele tinha descoberto o elétron, né? Mas não tinha muito, não fazia muito sentido, né? Esse próprio termo já falei aí em outras aulas anteriores, né? Não foi ele que cunhou, pudim de ameixa, né? Pudim de passa, né? Foi a própria imprensa jornalística que criou, né? Ele simplesmente só falou isso. Uma imensa massa positiva, de carga positiva, incrustado dentro elétrons de carga negativa, né? E aí ficou esse termo, modelo pudim de passas do Thomson, né? Aí o elétron ele não era mais indivisível, ele passou a ser divisível em parte positiva e parte negativa. Só não sabia onde é que estavam essas partes e como elas se organizavam. Só sabia que existiam, né? Não tinha ninguém. Quem chegou para organizar mais esse processo foi o Rutherford. Anos depois, o Rutherford veio, né, com o experimento lá da radioatividade, sabia que a radioatividade tinha carga positiva, né? Chocou-se com uma lâmina de ouro. E aí o que aconteceu? Essa lâmina, ela desviou em pouquíssimos, raríssimos casos, né? Então ele achava que o núcleo do átomo era muito pequenininho porque todas as partículas positivas passavam com total tranquilidade, certo? É, digamos que você abrisse um portão, né, e começasse a atirar com metralhadoras. As balas iam passar tranquilamente, porque você deixou uma porteira muito grande. Digamos que uma dessas balas, por acaso, por sorte, batesse num pontinho no ar e ricocheteasse, ou seja, se desviasse ou até pudesse voltar. Então você dizia que a porta em si é um vazio imenso, é uma entrada muito grande. Essa entrada é um vazio imenso. Então, bem lá nos detalhezinhos bem pequenininhos seria o núcleo do átomo. Esse núcleo, ele disse que era composto de carga positiva, porque a carga positiva se desviava com carga positiva. Então, positivo com positivo sofria um desvio, né? Não haveria um impacto, haveria um desvio de carga, né? Então, ele disse que o núcleo do átomo é muito pequeno, denso, né, composto por próton. Depois veio o outro cientista, o Chadwick, né, e descobriu o nêutron, né, que o nêutron também tem quase a mesma massa do próton, só que não tem carga, ele não desvia nem para a esquerda, nem para a direita, nem para a parte positiva, nem para a parte negativa, simplesmente passa direto e choca-se com um anteparo no experimento do Chadwick, certo? E aí o Rutherford fez isso. E os elétrons ficavam circulando ao redor. Tanto é que eles deram o nome do modelo planetário, né? O Sol como centro, né, o nosso sistema solar, e os planetas, satélites, né, as luzes, girando ao redor. Mas isso aí gerou, gente, um problema muito grave, né? Porque nas leis da física clássica, uma partícula, né, de acordo com o eletromagnetismo, quando ela está circulando outra, ela irradia energia, né? E quando ela irradia energia, ela vai perdendo sua aceleração. E com o tempo, essa aqui é positiva e essa é negativa, elas vão ser atraídas e se chocar. Então, o modelo matemático, se você fosse botar num computador de Rutherford, não duraria nem um segundo, todos os elétrons se chocariam com o núcleo. Então, seria inviável, seria falho esse modelo do Rutherford. E aí, coube a tarefa do Bohr, né, junto com outras pessoas, o Heisenberg, né, que o Heisenberg, o princípio da incerteza, também está na nossa prova. Você não consegue identificar a posição do elétron, onde ele se encontra num determinado momento, nem a sua velocidade. São coisas impossíveis que até hoje
não foram quebradas, né? A gente vê alguns sites jornalísticos que dizem que sim, tem outros livros que dizem que por 10 segundos um japonês lá conseguiu quebrar o princípio da incerteza, mas o fato é que esse princípio ainda continua, né, e perdura por muito tempo. Então não tem como eu descobrir onde é que o elétron está. Está bem aqui. Não, está bem aqui, está com a velocidade tal, né? Você pode dizer isso num carro, né? O carro está a 20 quilômetros de São Luís, né, com uma velocidade de 100 km por hora. Você pode determinar a pressão dele e a velocidade, mas com o elétron isso aí é praticamente impossível, porque ele tem uma massa muito pequena, viaja a uma velocidade bem próxima da luz, então você não pode dizer exatamente onde ele está. Então ele se baseia aí desses conceitos da nova física que estava surgindo. A física clássica não estava mais explicando muitos fenômenos, como a catástrofe do ultravioleta, a absorção de energia. Eles achavam que absorvia de uma forma diretamente proporcional, botava uma quantidade, uma temperatura, uma quantidade ou temperatura. Então ele só absorvia quantidades pré-definidas. E como assim, né? E aí foram uma série de falhas que a física clássica começou a falhar, e aí coube a física quântica, né, a tentar explicar alguns fenômenos, né? E aí o Bohr, né, falou que os elétrons ficavam ao redor do núcleo do átomo, porém em raias definidas, em camadas definidas. E toda vez que ele se salta de uma camada para outra, ele absorve uma certa quantidade de energia chamada de quanta. Então, essa energia é calculada, é medida, né, a quantidade exata que um elétron ganha para passar por uma determinada camada, né? Nós temos aí 7 camadas, né? K, L, M, N, O, P, Q, né? Então, só tem essa? Não. Pode ter infinitos, não se sabe ainda, mas as mais detectáveis foram essas, né? E aí cada camada comporta uma certa quantidade de elétrons, que nós vamos ver mais depois na questão da distribuição eletrônica desses elétrons. E aí o Rutherford fez esse modelo, né? O modelo dele, na correção do Rutherford, né? Ganhou o prêmio Nobel, né, da física. É interessante que o filho dele também ganhou também por outros estudos. E aí foi isso, né? A física quântica foi se consolidando, porém a física quântica se trabalhava na incerteza do elétron e também na dualidade da matéria, ou seja, o átomo, ora ele é partículas, né, pequenas partes, e ora ele se comporta como onda, né, perturbação que se propaga no espaço-tempo. Então ele tem essas duas características, onda, partícula. Então, né, pela lógica do terceiro escolhido, ou uma coisa é uma coisa, ou é B. Ela não pode ser as duas coisas ao mesmo tempo. Então, quebrava-se o princípio aí da lógica, né? Que o elétron ele pode ser as duas coisas ao mesmo tempo. Pode ser A e pode ser B. É como se uma pessoa fosse homem, sexo masculino, e depois fizesse sexo feminino, né? Não na questão ideológica da coisa, mas na questão biológica. Uma hora ele transformasse no biológico, anatomicamente, e depois, um segundo depois, ele toda aquela morfologia sumisse e aparecesse uma anatomia feminina, né? Então isso aí é impossível. Você pode até percorrer gêneros, mas biologicamente, né, isso aí e quimicamente também não tem como fazer. Então o átomo ele perdurava esses dois estados, né? Onda se comportava como onda, mas era partículas. E aí, junto com esses estudos da física clássica, né, que não deram certo, e a física quântica com o papel de explicar, consolidou-se um novo modelo, que foi o modelo de Schrödinger, certo? Um suíço, né, que assistiu algumas palestras sobre os físicos novos, né, que da clássica de Isaac Newton, né, como eu falei anteriormente, Isaac Newton era o cara da física, né, explicou tudo que se podia explicar de física, ele explicou, né? Só não pôde explicar aquilo que se precisava da chave, que era o computador. Só não poderia explicar o que o computador não poderia ajudar, certo? E aí, eis que, né, ele, baseado nesses princípios da incerteza, do casualismo, né, da dualidade da matéria, né, ele, como não poderia encontrar onde o átomo se encontra, o elétron, só poderia ter uma probabilidade de achá-lo. E aí, eis que ele elaborou uma série de equações matemáticas pesadas aí, de funções de onda, tá, para as partículas, né, e descreveu, né, os orbitais, que é a região onde o elétron tem a maior possibilidade de se encontrar.
E aí o modelo foi refinado, né? A dizer, nuvens de elétrons, né? Hoje já é um modelo mais elaborado, tem o modelo de Sommerfeld, que a gente não falou também, né? Que algumas raias, algumas camadas são elípticas e outras elas são... E aí esse modelo foi sendo refinado e hoje ele, na verdade, é isso, certo? São todas essas nuances da questão da física clássica, né? Que combinou na física quântica, né? Que é uma física que ela trabalha com a possibilidade, não trabalha com a certeza. Né? Então, na física clássica, você tem certeza? Tem. Você sabe onde o objeto está hoje. Daqui a 100 anos, daqui a 100 mil anos, daqui a 200 milhões de anos, você vai saber onde esse objeto está. Pela física clássica. Né? Você pode ir e retroceder. Já a física quântica, que é a física do mundo das partículas, que nós vimos muitos filmes inspirados nessa física, né? Como, por exemplo, o Homem-Formiga, os assuntos da Marvel, Vingadores, né? Então, eles têm um certo... Né? Vingadores, por exemplo, Ultimato, ele fala da questão da viagem do tempo, né? O Einstein dizia isso, se a pessoa pudesse ultrapassar a velocidade da luz, né? 300 mil quilômetros por segundo, teoricamente você poderia voltar ao passado. Né? Na verdade, o presente está aqui, você avançaria muito e você conseguiria observar o seu passado. Né? Você conseguiria observar o seu passado, porque você saiu muito rápido, 10, 20 anos. Então, o tempo está girando, o tempo está passando aqui num determinado jeito. E a velocidade da luz está passando num determinado muito pequeno. Então, 10 anos, você dilata o tempo. Né? Então, você consegue ver o passado. Então, todos esses modelos tentaram explicar como é que é a matéria, né? Hoje em dia, né, nós temos aí a quântica, né? Computadores quânticos, né? Que eles conseguem oscilar entre 0 e 1. Você sabe que a computação, os códigos são binários, né? O computador ele não se comunica com uma linguagem específica, né? Entre 0 e 1. Então, o quântico, ele pode se assumir 0 e 1 ao mesmo tempo. Então, ele quebra essa lógica, né, do computador. Ou ele é 0 ou ele é 1. Então, ele vai uma série de códigos, 0, 1, 0, 1, 0, 0, 1. Né? E aí, por exemplo, você dá uma tarefa para ele, ele vai no 0 e 1, 0 e 1, 0 e 1. Então, ele leva um certo tempo para fazer esse cálculo, digamos. Né? Já o computador quântico, como ele é 0 e 1, ele consegue ir em vários lugares ao mesmo tempo, porque ele é 0 e 1 ao mesmo tempo. Então, ele é milhares de vezes mais rápido, né? Ou se não, milhões de vezes mais rápido que os computadores atuais. Né? Então, a contribuição para a ciência foi enorme, né? A questão da radioatividade, né? As pessoas na Segunda Guerra Mundial, o raio-x, até hoje, né? O raio-x é importante, é uma pessoa que quebra o osso, quer saber onde é que está para fazer determinado tipo de procedimento cirúrgico, a cabeça, né? Traumas, coluna, né? Toda essa questão do tratamento ele envolve a radioatividade ainda hoje, né? Mesmo com a tomografia computadorizada, né? Mas o raio-x ainda é utilizado, né? Então, tudo isso advém da indagação do homem, né? De querer saber por que a matéria se comporta de determinado jeito, certo? Então, é basicamente esse assunto que nós vamos trabalhar na nossa avaliação, certo? Botei também a questão do gato de Schrödinger, né? Porque o Schrödinger, ele trabalha com essa dualidade da matéria também. Então, ele faz um experimento mental, né? Assim também como Einstein e outros. Einstein não era da mecânica quântica, né? Mas boa parte dos assuntos que ele falava estava relacionado, de certa forma, com a mecânica quântica. Ele viveu na vanguarda da mecânica quântica, apesar de não concordar completamente com essa modalidade física, né? Mas muita coisa, todas as revoluções que ele falou, né? A questão da relatividade, né? O efeito fotoelétrico, que ele ganhou o prêmio Nobel, tem relacionado também com a natureza das partículas, no caso dos átomos, certo? Então, tudo isso, né, culminou, né, em várias tecnologias que nós temos hoje em dia aí, a comunicação, Wi-Fi, você consegue transmitir dados, voz, texto, tudo isso graças a esses modelos. A própria televisão em si, antes, né, hoje nós, né, jovens, eles só sabem a televisão fina, né, tela plana, né, Smart TV, antes era LED, depois Smart TV, né, e outras agora 4K, né. Mas antes era uma televisão, todas as televisões tinham um tubão, certo? Então, esse tubão, na verdade, quem era? Era um tubo catódico lá do Thomson, né? Início do século XIX, nós estamos no século XXI. Então, os elétrons vão, né, saem de uma fonte,
que é a tomada lá, percorre esse tubo e choca-se com aquela tela. A tela é aquilo que a gente vê, né? Conforme nisso, eles conseguem transmitir imagem, posteriormente som, né? Para todas as pessoas, né? Mas hoje não, a televisão hoje é fina, o computador é fino, né? O notebook. Então, basicamente é isso sobre a questão dos modelos atômicos, né? Voltando aqui o Schrödinger, né? Ele disse o seguinte: se você botar num recipiente um gato com um vidro com material radioativo, com gás venenoso, que vai matar esse gato, o gato está vivo, um vidro com gás venenoso, um anteparo, uma armadilha para quebrar esse vidro se havia alguma partícula radioativa, né? Junto com um detector acoplado e um pouco de gás dentro dessa caixa, né? E aí, a princípio, você vai dizer assim: esse gato está morto. Se você botar, professor, radiação dentro de um tubo com esse gato, com o detector acoplado com um dispositivo para quebrar esse gás, para liberar esse gás para o gato morrer, é lógico que esse gato está morto. Sim, você pode dizer isso com toda certeza. Se você abrir a caixa, né? Se você descobrir onde está esse elétron, lógico que você descobriria a velocidade dele muito fácil. Muito fácil. Como se descobrir a velocidade da luz. Certo? Mas só que existe um detalhe. Essa caixa é totalmente blindada. Não tem como abrir. Então, você pode dizer: o gato está morto. Certo? Mas você não tem essa certeza absoluta. Pode ser que ele tenha escapado. Pode ser que o gato é ninja e o gás não tenha feito efeito e o gato não tenha morrido. Então, o gato ele está em 2 estados: vivo e morto. E aí sobreexistem 2 estados quânticos. Para o elétron é do mesmo jeito. Existem 2 estados quânticos, né? Partícula e onda. Entenderam? Então, quando eu abrir essa caixa, agora eu vou sair. Tá aí, o gato tá fedendo aí, tá morto. Né? Mas aí, essa função colapsa, e aí você só tem um estado: gato morto. Mas quando a caixa está fechada, ninguém consegue abrir 2 estados. Ele está ao mesmo tempo vivo e morto. Então, esse é a questão da física quântica. Certo? Então, aí, basicamente, é isso que nós vamos cair na nossa prova. Eu espero que vocês, quem não participou da live, né, não tem problema, né? Pode ver, eu vou deixar gravado no YouTube. E aí, vocês podem tirar dúvida, qualquer coisa é só enviar. Certo, primeiro ano? Do segundo ano, nós vamos trabalhar com termoquímica. Botei solubilidade, porém solubilidade não vai cair. Vai cair em termoquímica. Que tipo de assunto de termoquímica? Reações exotérmicas e reações endotérmicas. Gráficos de reações endotérmicas e exotérmicas e o cálculo ΔH, que é a variação de entalpia. Então, vamos começar primeiro, né? Termoquímica é um assunto que trata umas reações que envolvem troca de calor. As reações elas podem absorver calor para se processar e podem perder calor para se processar. Basicamente, são esses 2 caminhos, né? Ganhar ou perder. Certo? Então, quando ela perde essa energia, então ela vai liberar para o meio. Perdi, alguém ganha. Quem? O meio. Então, essa energia é na forma térmica, na forma de calor. Então, ela é exotérmica. Ela libera essa energia. Por exemplo, qualquer queima de qualquer objeto, queima de papel, de uma lenha, de uma madeira, de um carvão, de um álcool, da gasolina, de um diesel. Queima de qualquer objeto, sempre para que essa queima ocorra, esse fogo seja liberado, é necessária uma quantidade de energia que é liberada através do fogo. O fogo é a manifestação da energia sendo liberada daquela matéria. Certo? O fogo é energia, isso é uma manifestação térmica. Então, o ambiente está recebendo essa energia térmica. Certo? Então, aí ela é classificada como exotérmica. No caso da endotérmica, é quando ela absorve energia. Então, se ela absorve, ela ganha essa energia. Ela pode ser que ela aumente pode ser que ela aumente a sua temperatura, certo? E o meio, o que vai acontecer com o meio? O meio diminua a sua temperatura. Certo? Muito cuidado com quem está aumentando e quem está diminuindo. Né? Se eu estou queimando um objeto e a temperatura está aumentando, ele está liberando energia. Se o recipiente está diminuindo a temperatura, né? É lógico o que tem que estar acontecendo. Alguém está absorvendo. Pode ser que ela não absorva tanto, né? E ela esfrie. Pode ser que ela absorva e esquente, como por exemplo a água, né? Uma piscina num sol quente. Então essa água está absorvendo energia térmica.
certo? Mas ela vai ficar quente. Ah, professor, então ela está liberando energia. O negócio é que ela não está absorvendo completamente essa energia, tá entendendo? Então, isso é um processo endotérmico. Né? Embora a temperatura esteja aumentando, mas está aumentando porque ela está recebendo essa energia. Mas não é uma reação química, isso é um fenômeno físico. Olha só, a água recebendo água é um fenômeno físico. Quando ela pegar tanta energia que ela ferver, aí é que ela vai mudar de estado físico. Novamente, não é reação química, é um fenômeno físico. Certo? Então, muito cuidado com essa questão, né? Porque o ciclo da água tem o quê? A água ela está sólida, né? Gelo, derrete, né? Forma-se os lagos, né? E depois esse lago evapora, essa água vai no estado de vapor para as nuvens condensam e precipitam na forma de chuva. Então, quando o gelo ele vai do estado água, estado sólido para o líquido, ele recebe energia, calor. Se ele não receber, ele não muda para o estado líquido. Então, aí é uma reação endotérmica. Quando essa água recebe mais calor ainda, ela evapora. Assim que você bota lá uma panela com água para ferver, você está botando para ela absorver energia. Da queima de quem? Do gás. Então, um processo endotérmico. Né? Embora o fogo seja um processo exotérmico, que ele está liberando para a panela. E aí, quando a água volta na forma de chuva, na verdade, isso é um processo exotérmico. Então, você só tem que estar ligado se ganhou ou se perdeu energia na forma de calor. Então, a água está quente, ela vai esfriando, vai esfriando, vai esfriando, vai se acumulando, vai esfriando. O que acontece? Ela se precipita, volta para o estado líquido, porque a água fica estabelecida abaixo de 100. Acima de 100, ela fica vapor. Então, se ela for para o estado abaixo de 100, 80, 60, 50, 20 graus Celsius, é porque ela perdeu energia, gente. Então, é um processo exotérmico. Certo? Por exemplo, a água, você bota no congelador, virou gelo. Que processo é esse? Endotérmico? Ah, ela ganhou o frio? Não, jamais. Ela perdeu o calor para a geladeira. Então, aí é um processo exotérmico. Para ela se congelar, ela precisa ter um processo exotérmico. Não é uma reação química, porque não há transformação da matéria. Entenderam? Processo exotérmico e endotérmico. E aí nós temos também a energia. Essa energia, como que ela é medida? Calorias ou joule. Calorias e joule tem uma certa fator de conversão que eu não vou colocar em prova, que é 4,18. Certo? Uma caloria equivale a 4,18 joule. Certo? Mas isso aí não vai cair de prova. Né? Calorias, você sabe, você trabalha com a questão da nutrição, dos alimentos calóricos. Quem está fazendo uma dieta tem que consumir tantas calorias. Uma pessoa adulta absorve, em média, 2.500 quilocalorias. Então, tudo isso gira em torno também da área da saúde. Certo? Motores térmicos, né? Quanto de energia absorve. Tudo está relacionado com a termoquímica. Né? Combustíveis, né? Novas maneiras de energia, né? Energia nuclear, energia eólica, biodiesel, biogás, né? Energias renováveis, carros elétricos, tudo isso está relacionado também com termoquímica, certo? As baterias também. Então, a caloria é uma unidade de energia que a gente utiliza para calor. Assim como tem lúmen de luz, lux, BTU de unidade de ar-condicionado, e aí nós temos uma série, né, de unidades aí para tratar da matéria. Então, para tratar de energia, nós trabalhamos com calorias ou joule, né? E aí, né, calorias, para a gente for esmiuçar mais, é a quantidade de calor necessária para né, 1 grama de água variar de 17,5 para 18,5. Então, para você aumentar 1 grau Celsius, 1 grama de água, isso aí eu utilizo o termo uma caloria. Caloria, uma caloria. Quilocalorias são 1.000 calorias, certo? Então, é só uma unidade que eles atribuíram arbitrariamente. Ou seja, se pegar só, para aumentar a água de 18,5 para 17,5 para 18,5, 1 graminha só, eu tenho que 1 graminha de água, certo? Num copinho. Ele está 17,5. Aí eu forneço um pouquinho de calor para ele, ó, para essa água. Essa água vai para 18,5. Então aumentou 1 grau Celsius, 1 grama. Então eu digo, essa unidade aí é 1 caloria. E aí eles trabalharam com as reações de caloria, né? Síntese de explosivo, de amônia, de combustíveis. Né? E aí nós trabalhamos também com a questão de entalpia. E o que é que vem a ser entalpia? A entalpia é a variação da energia quando as substâncias se misturam e reagem entre si. Certo? Entalpia é exatamente isso. Nós trabalhamos com o delta, que é a variação de entalpia, delta H, a gente fala assim. Então, esse delta H
É a variação de entalpia da reação. Quando você vê lá no final, é ΔH da reação. Se você, professor, eu olhei uma equação lá no Enem que tinha, no final da reação tinha mais 96 quilocalorias. Então, o que significa isso? Significa que essa reação se processou, né? E ainda liberou aquela quantidade. Professor, mas eu olhei uma outra equação que tinha menos. Se é menos, então, no caso, ela perdeu essa caloria, certo? Então, essa questão de mais e menos também são processos de reações endotérmicas e exotérmicas. Certo? Eu olhei um ΔH negativo. O que significa dizer isso quimicamente? Que a reação é exotérmica. Na hora que ela se processou, ela liberou aquela quantidade que você está vendo no ΔH. Beleza? Se ela tiver um sinal positivo, sinal que ela ganhou, então ela se processou, né? Ela tinha uma energia inicial, que é chamada de energia do reagente, e depois a energia do produto. Então, a variação desses dois é chamada de ΔH. Produto menos reagente. Deu um valor, variação. Deu positivo, significa que no final ela saiu ganhando aquela energia. Né? Aquela é o que variou para mais. Você, por exemplo, você tem R$50. Você saiu na rua. De algum modo você conseguiu o dinheiro, você voltou para casa com 500. Você saiu com 50, voltou com 500. Poxa, voltei com bastante dinheiro. Então, qual foi a variação de dinheiro que você teve? Você não pode dizer assim, a variação foi 500. Não. Você já tinha 50. Voltou com 500. Então, eu sou 400. Exatamente. Então, o que variou foi o final, 500, menos o inicial, 50. E aí deu 450 positivo. Do contrário, seria o quê? Você está saindo com 500 reais no bolso, tá? Pegou a rua. Chegou na rua, quando voltou em casa, no outro dia passou a mão no bolso. Eita, só tenho 50, o que aconteceu? Aí você teve uma perda de energia, né? Você perdeu para alguma coisa. Ou você deixou cair no chão, ou lhe roubaram, né? Ou você gastou com alguma besteira e não se lembra, comprou alguma coisa por impulso. E aí, no caso, a sua entalpia vai ser negativa, porque você saiu com 500, chegou com 50. Então, quando você fazer a variação da entalpia, vai ser 50 menos 500, vai dar menos 450. Então, esse foi o valor que você perdeu, entendeu? Então, a reação endotérmica é um ganho de energia, variação de energia. Positiva, endotérmica, ganhou. Negativa, menor que zero, né? Alguns gráficos têm menor que zero, então a reação é exotérmica, beleza? Gente, para lembrar, é bem fácil a questão do gráfico, algumas pessoas me perguntaram. O gráfico escadinha, eu sempre falo assim, de maneira mais simples possível. Escadinha subindo, reação endotérmica. Vai estar ganhando energia. Agora, observa que o gráfico, a escadinha sobe assim. Ela não sobe assim e nem daqui. Daqui, ó. Do zero, aqui tem o eixo, né? Do gráfico. Então, do zero, ela faz isso, ó. Subir endotérmica. E assim, do zero, caindo, escada para baixo, é exotérmica. Só isso. Variação. Aí você pega. O que está mais baixo aqui é reagente, o que está mais acima, produto. Reagente, produto. Então, produto menos reagente, é o ΔH. Geralmente eles colocam bem aqui no meio. Se você fizer D positivo, reação endotérmica. Se você der negativo, reação exotérmica. Entendeu? E aí, basicamente, é isso que vai cair na prova, galera. Espero que tenha ajudado vocês, certo? Qualquer dúvida, vocês sabem que nós estamos aí pelo grupo, do WhatsApp, pelos tutores. E aí vocês podem perguntar à vontade. Sintam-se à vontade a perguntar qualquer coisa, certo? Se o pessoal, porventura, não teve como assistir, né? Porque existem uma série de problemas que foram elencados durante reuniões. Né? Alunos não têm acesso, né? O terceiro ano tem mais acesso porque estão recebendo chips, né? Aqueles que foram buscar. E no caso, o primeiro ano, o segundo ano, não foi dada essa questão de acesso. E a gente sabe que a nossa clientela, né, mora em muitos lugares, muitas das vezes remoto, né? Axixá, alguma parte de Bacabeira que a internet não pega, isso é fato, né? Rosário, Santa Rita, né? Os Santa Rita são um pouquinho mais bem de internet, porque nós temos uma internet banda larga lá, se eu não me engano. Mas mesmo assim também há momentos que a internet não pega lá. Então, toda essa questão de estratégia logística de internet, a gente entende bastante. Mas não deixe de participar, estudem pelo livro. Dúvidas, mandem foto, mandem print do livro, certo? Que nós estamos aí para tirar suas dúvidas de vocês. Ok? Abraço.